E tem um moleque que até o começo do ano, pouca gente, eu vou ser sincero que tinha visto poucas vezes ele jogar, porque ele foi campeão na Copinha no passado, e na Copinha a gente presta atenção, mas a gente presta atenção muitas vezes no zagueiro, a gente não... Talvez no Marquinhos e no Antônio Carlos eu prestei atenção em 2012, porque o Antônio Carlos fez os gols. Não prestei atenção no Tchoca, para ser sincero. Tchoca é o apelido dele, porque o pai dele tinha esse apelido também, jogava bola, não é sobrenome dele. O Tchoca é titular, para mim ele é o melhor zagueiro do Corinthians hoje. Queria saber a opinião de vocês sobre o Tchoca, não? Belo. Eu acredito que o Tchoca tem que ser titular, inclusive tem uma informação que saiu no GE agora há pouco, né, dando crédito. Que ele vai, de que ele vai ser titular, e acho que ele, se não fosse contra o Santos, seria contra a Portuguesa. Se não fosse contra a Portuguesa, seria na estreia do Corinthians na Libertadores, em algum momento, porque ele tá pedindo passagem. E ele joga pela esquerda, né? Então ele resolve o problema da zaga do Corinthians. O André Ramalho pela direita e o Tchoca pela esquerda. Eu acho o Kaká um cara muito instável. Ele pode fazer um jogo muito bom e outro jogo muito ruim. Então é aquele jogador que dá medo no torcedor, né? Arrepia Sim. O torcedor, que você nunca sabe o que ele vai fazer. Tem alguns zagueiros que são assim, né, na história. São até bons zagueiros, mas às vezes eles parece que dá aquele tilt na cabeça. Kaká assim. e Félix Torres. O Félix Torres tá melhorando. Bem, Tipo o Gralac, meu. Ele solta a bomba na gaveta contra o São Paulo, mas erra um passe ali. O titular é o Gustavo Henrique, né, que tá machucado. Então quando o Gustavo Henrique voltar, não sei se o Tchoca será o titular. Mas me parece que na partida contra o Santos, o Tchoca já vai jogar do lado do André Ramalho. E se o Ramon e o Emiliano, que eu chamo carinhosamente de Ramiliano, né, porque é uma pessoa só, se o Ramiliano colocar o Tchoca realmente nesse clássico, eu aplaudo eles, porque vai ser um jogo grande, um teste muito grande para o garoto, e você tem que colocar para testar em jogo grande mesmo, e não ficar esperando um jogo menor para colocar. O Tchoca é aquele exemplo perfeito de gestão de carreira. Por quê? Ele vai na Copinha, joga bem. A zaga era ele e o Renato. O Renato continuou no CT e tudo mais. Você empresta ele para o Ceará, que é um clube grande, sim, com uma torcida grande, para disputar a Série B, que o bicho pega, o pau quebra. Ele ganha rodagem, experiência, encara um monte de atacante duro, pegador, blá, blá. O cara volta com outra cabeça, muito mais experiente. Pegava o Castelão com 60 mil. Subiu com o Ceará, ajudou o Ceará. Esse é o empréstimo perfeito. Sim. O Ceará ajudou muito o Corinthians nesse sentido, dando essa experiência. O Corinthians viveu outros casos assim. O Corinthians empresta o Iago para a Ponte, o Iago volta no Brasileiro de 15 para ajudar pra caramba, até de lateral esquerdo. O Viola no Marília, pro Olímpia. Talvez seja o melhor exemplo disso. São José. O Arana, tem uma história engraçada do Arana, 2014, 2015, ele é emprestado para o Atlético Paranaense. O Wendel se machuca no treino de sábado de manhã. O Corinthians liga no Atlético Paranaense e fala, me devolve o Arana. Eu lembro mais ou menos Aí eles dessa olham na quantidade de jogos, ele tinha 6 jogos. Ele estava concentrado para fazer o 7º e não ia dar mais para trocar. Os caras tiram ele da concentração. O Arana ajuda pra caramba no título de 15, volta e dá tempo dele ajudar. Então, esse tipo de empréstimo, cara, o Maicon foi para a Ponte em 16 para ser fundamental em 17 e 18. Esse tipo de empréstimo faz muito bem para esses caras. Mas você acha que no caso do Tchoca foi planejado? Porque a gente conhece os caras do Corinthians lá, tudo um bando de amador. Você sabe que o Tchoca tem um negócio muito legal. O Fabinho Soldado falou para mim o seguinte, que quando o Tchoca estava na reserva do Ceará, ele não chegou e foi titular direto, ele estava na reserva. O Fabinho Soldado falou que ligava toda semana para ele. O Tchoca falava, pô, cara, tô aqui, tô esquecido, tô na reserva, tal, tô mal. E o Fabinho falava, a gente tá te observando. Fica tranquilo que a gente tá te observando. Eu vou me redimir aqui, porque o Fabinho é um cara que me parece ser um... Me parece, eu falo, porque do meio do ano passado para cá vem fazendo um grande trabalho. Isso é legal, porque isso é um trabalho, cara, que eu não sabia dessa história. Cara, isso deve ser fundamental pro jogador. É muito legal. Base, cara. É muito legal. O cara ligar, Fabinho, parabéns, o cara ligar toda semana. Imagina quanto problema ele tem interno para cuidar, para ele pensar nos jogadores que estão emprestados. E ele falou que ligava pro Tchoca, o Tchoca reclamava que estava na reserva, que queria voltar, que não sei o quê, até que ele virou titular. O Fabinho continuou ligando para ele, falou que ele seria utilizado no Corinthians no ano seguinte. Tanto que quando o Ceará subiu, o Ceará
entrou em contato com o Corinthians, Queria queria comprar o Tchoca. Queria Eles comprar, queriam que tá ele com ficasse. cota de Série A, tá com dinheiro agora, Exato, queria Mas não comprar. era E fixado, o Corinthians então. não Não. quis porque já tinha até combinado com ele. O Fabinho já tinha combinado que ele ia voltar. Mas você acha que então teve uma visão assim, Renato e Tchoca, que foi a zaga campeã da Copinha. Copinha. O Tchoca visivelmente era melhor, então vamos dar rodagem pro Tchoca para ele voltar e jogar no E time. o Caetano não fizeram tanta questão, não quiseram aumentar tanto proposta, nada para renovar, porque sabiam que o quinto zagueiro, o João Pedro, ia segurar muito tranquilamente. Que ele fica como quinto, ele inicia o ano como quinto. Aí o Gustavo machuca, você reveza os 4, só que ele tá bem e vai passar na Caetano, frente outro do que foi Kaká. emprestado também para ganhar rodagem. Rodou pra caramba. Foi pro Goiás, CRB, Goiás. Ó, e tudo mais. Mas não aproveitar conseguiu, aqui, né? ó, 3.300 pessoas na nossa live, para passar a informação, quem já aproveitando a audiência gigante, no dia 25, daqui 2 terças-feiras, Augusto Melo estará aqui no Alambrado Alvinegro. É isso aí. Presença confirmada do presidente do Corinthians, muita coisa para a gente conversar, para esclarecer com o presidente do Corinthians. Então, dia 25 Aí de vai fevereiro. cumprir com a palavra dele, né, vai cumprir Fabrício? ele já esteve no Alambrado 2 vezes, uma como pré-candidato, ele não era ainda candidato, depois como candidato oficial. Como gestor, ele ainda não esteve no Alambrado Alvinegro, disse que viria e está cumprindo a promessa dele. Ah, mas eu E vai encontrei estar com aqui. ele lá no arena, na arena e fui lá naquela salinha de imprensa que tem na arena lá do lado do... Aí eu vi, ele me viu e falou, fala Cascão. Eu falei assim, ô Augusto, tá bravo comigo? Porque eu dou umas esculachadas nele mesmo. Muitas merecidas, inclusive. Eu falei, tá bravo comigo? Não, imagina. Eu falei, pô, você prometeu que ia no Alambrado, não tá furando comigo? Não, eu vou. Marca com a Daina aí. Tá marcado. Pelo menos cumpriu com a palavra, Augusto. Vamos conversar com ele aqui. E sem falar, não, isso eu não falo disso, disso e disso, hein? Senão não precisa nem vir.